aqui para mais um episódio do Roda de Ciranda Podcast. Temos como convidado especial a minha xará, Luísa Alvarenga. Olá, todo mundo! Hoje estamos aí em dupla de Luísas para a gente conversar de um assunto que todo mundo quer. Exatamente, não tem erro então. Então, Luísa e Luísa aqui hoje para esse episódio especial. Isso aí. Então, me apresentando de novo, meu nome é Luísa Petri, sou a fundadora da Clínica Ciranda e estou aqui começando essa temporada nova de podcasts para a gente fazer um bate-papo com a nossa equipe. Sou pediatra e neonatologista e agora a outra Lu também se apresenta. Eu sou Luísa Alvarenga, eu sou pediatra intensivista pediátrica, trabalhamos com a Lu junto aí, fazendo as nossas salas de parto da nossa equipe, né? A gente trabalha externamente em hospitais de Belo Horizonte e aí a gente trabalha muito com as nossas consultas de pré-natal. E aí, pensando nisso, foi aí que a gente trouxe essa ideia de trazer um pouco da nossa consulta de pré-natal para esse episódio, para que a gente consiga demonstrar com exemplos o que é que a gente fala na nossa consulta, né? Perfeito. E aí, depois que eu fui mãe da Lira, né, que hoje tem 4 meses, a gente teve uma imersão um pouco mais prática nesse assunto, então a gente vem aí falando com um pouco mais de categoria no que a gente pode dar de exemplo, né, nesse assunto aí. Perfeito. Então a gente vai trazer nesse episódio, né, então a gente vai papear de aspectos práticos mesmo, né, da questão do enxoval, da questão da consulta pré-natal, e a Lu aí, mais nova mamãe do grupo, né, juntou aí tanto a experiência como pediatra e agora a experiência como mãe, né. E aí, Lu, você já até mencionou da questão da consulta pré-natal, né, então assim, eu acho que hoje as famílias têm buscado um pouco mais, mas a gente sabe que às vezes não são todas as gestantes que têm a oportunidade de saber, né, qual a diferença que faz de ter o contato com o pediatra antes do neném nascer. Então, consulta pré-natal, gente, funciona assim. A gente orienta a gente fazer uma consulta depois das 28 semanas, que é ali quando a gente entra na terceira fase da gestação, né, o terceiro trimestre. Para quê? Para que a gente possa já ter o contato com esse nosso profissional, para saber se esse profissional ele é alinhado com o que a gente pensa, né? Para a gente já ter um contato para depois que nascer, para não ter que procurar um pediatra depois. E nessa consulta a gente fala sobre os aspectos práticos, a gente fala sobre o que é um enxoval adequado, o que é que a gente espera quando o neném nascer, como vai ser o momento do nascimento da parte da pediatria, porque eu acho que todo mundo já se prepara muito da parte da obstetrícia. Do né? parto, da parte da mãe. Si. Exato. Mas aí depois que o neném nasce, e aí? Né? Vão te entregar aquele neném e você vai falar o quê? Né? Não sei o que vamos fazer. Então, a gente se preparar da parte do neném, saber o que a gente espera daquilo ali, para que a gente não tenha surpresas, né? A gente fala sobre o que são as rotinas em sala de parto da parte da pediatria e o que esperar na chegada em casa, nos primeiros dias, até que a gente consiga fazer aquela consulta do final da primeira semana de vida, que a gente normalmente faz ali com o bebê em torno de 5 dias, para, então, ter esse gap todo coberto, né? Do final da gestação até a chegada na consulta com o pediatra. Perfeito. Então, é uma oportunidade, pessoal, que é muito legal de tirar muita dúvida, né? Exato. Então, primeiro de tudo, assim, o que eu sempre falo com as famílias, eu fico muito feliz quando as gravidinhas, né, as barrigudinhas chegam aqui pra gente, porque a gente vê o tanto de dúvida que a gente consegue tirar das famílias, né, de, às vezes, coisas que estavam ali passando na cabeça antes do neném chegar, porque a gente sabe que depois que o neném chegar, vão aparecer mais dúvidas, Sim. né? E aí, pra não ficar esse acumulado de coisas todas ali para a primeira consulta com o pediatra, né, já com o neném fora da barriga, né? E é bom que essa consulta dá para trazer a rede de apoio, né? Então dá para trazer as avós, dá para trazer alguém que vai participar ativamente do cuidado desse neném nos primeiros dias, para que aí todo mundo já fique alinhado, né? Porque às vezes a gente foi criado de jeitos tão diferentes e aí a gente junta famílias que têm ideias muito diferentes sobre a criação de um neném. E aí, quando a gente está de frente a ter que colocar isso em prática, às vezes isso vai gerar um conflito que a gente nem sabia. Então, é bom quando a gente traz essas famílias para esse contato, né, com a gente, para que todo mundo já consiga conversar de antemão. E aí, a gente já vai deixando a coisa um pouco mais fluida, porque na hora que nasce, não é tão fluido assim. A gente sabe que primeiros dias, eu sempre falo assim, é como se fosse ali
um pouco de uma tempestade ali, o barco fica um pouco mais bagunçado, e aí a cada dia que vai passando, né, a maré vai tranquilizando, as coisas vão ficando mais tranquilas. Mas até essa maré tranquilizar, vão alguns dias. Então, se tiver todo mundo alinhado, isso facilita muito, né, para a família. E o que você falou da questão das diferenças de criação também, eu acho que muito da questão das novidades que a gente teve, se a gente pegar aí nos últimos 10 anos, né, do nosso tempo de formação, do que a gente vivenciou, por exemplo, no nosso período de faculdade, para o que a gente já vivenciou na residência, o que a gente vivenciou depois, o que a gente vivencia hoje, isso, no consultório, já tiveram várias coisas, né, do cuidado prático ali do neném que mudaram, né? Então, a família ter esse contato com o profissional também vai ajudar de ver, né, em que pé de atualização esse profissional tá, né? Se bate, igual você falou, né, de sentir ali uma conexão com a maneira como esse profissional trabalha, porque a gente, né, pediatra, o pessoal vai ser parceria ali, teoricamente, até os 18 anos, né? Para crescer junto com a família. Exato. Né? Então, ter essa conexão, ter um profissional que você vai sentir esse vínculo, às vezes já desde antes do neném nascer. E aí a gente tem que lembrar que a consulta pré-natal não é só para aquela família que está tendo o primeiro filho. Às vezes a gente tem famílias aí que tiveram um filho e deram um espaço muito grande, e aí se programaram em um outro momento de vida para ter um segundo, um terceiro filho. Então, às vezes, as coisas já se atualizaram nesse momento, ou já esqueceram de tudo. Então, o que a gente brinca é que se der muito espaço, às vezes a gente tem que reaprender tudo de novo. Então, a consulta pré-natal também vem para isso, para chegar a essas famílias, né, nesse ponto de contato com todas as coisas que a gente vem vendo, e também para a gente tirar desmistificar o que a gente vem vendo na internet. Né, que é informação demais. Sem fim. Sem fim. E aí até inclusive nisso, assim, das dicas práticas que a gente vai tentar trazer aqui um pouco hoje, eu acho que uma das coisas que as famílias são mais inundadas de informação em relação a enxoval, né? Exato. Então, quando você entra na internet, assim, são listas infinitas de coisas e de itens que falam assim, isso vai mudar a sua maternidade. Exato. Né? E como se ali um item X ou Y fosse fazer toda a diferença, né? A gente sabe que tem algumas coisas que são bem interessantes, mas não é tão solução mágica, nem tanta receita de bolo, assim, né? Então, assim, o que eu sempre falo com as famílias primeiro é do que a gente não precisa comprar. Vamos começar pela exclusão, né? Acho que é mais fácil. Porque, assim, precisar comprar, a gente precisa comprar muita coisa, né? O que eu brinco com as minhas famílias é assim, que comprar enxoval é igual fazer coisa de casamento. Pode começar de nada até colocar absolutamente tudo, e isso também vai impactar na questão financeira. Então, a gente começa pelo que não comprar, porque pelo menos já ajuda na avaliação como um todo. E aí, depois, a gente pensa, como eu sou em casa? Como é a dinâmica da minha família? Quem vai tomar conta desse bebê? E aí, sim, a gente indica coisas para comprar, né? Vai ter um básico e algumas coisas que a gente pode indicar que vão facilitar a vida, a depender de como é aquela dinâmica de família. Sim, uma das coisas que eu pontuo também do não comprar, né, pensando nessa linha ali, né, que primeiro você vai ter que fazer esse alinhamento com a mãe, né, a amamentação é uma coisa que, né, ela vai querer, né, sentar, vamos trabalhar, vai ser uma das prioridades. Então, quando a gente pensa nisso, da gente não deixar tão disponíveis aqueles itens que a gente sabe que podem atrapalhar a amamentação, né? Então, bicos, chupetas, né, os bicos artificiais como um todo, né, a mamadeira, né? A gente sabe que às vezes eventualmente a mamadeira, né, pode ser usada ali mais na frente no neném maiorzinho, mas nesse primeiro momento a gente tem outras formas ali que influenciam menos a amamentação, principalmente ali nos primeiros meses. Né? Então eu falo assim com a minha mulher, viajou, né? Ou teve a oportunidade de alguém, né? Às vezes foi trazer de fora, né? As mamadeiras, beleza, mas deixa elas guardadinhas lá. Vamos pensar que elas não estão na casa, não estão disponíveis, porque a gente sabe que isso faz diferença no início da amamentação, né? E não tem só isso, né? Muita coisa que a gente tem fora, a gente já tem no Brasil. Muita coisa a gente consegue comprar aqui. O preço acaba sendo muito similar, é pouca coisa que dá tanta diferença assim, que justifique a gente ter. E a gente tem de fácil acesso, porque todas as farmácias têm. Então, assim, chegamos a um ponto de precisar efetivamente de uma mamadeira, qualquer pessoa, ou você pode pedir num aplicativo, né? Você pode pedir essas coisas via internet que eles chegam na sua casa no mesmo dia. As lojas não vão fechar depois que o seu neném nascer. Apesar de parecer que, assim, nunca vai acabar, né? Assim, que você vira
aquele núcleo ali que você vai ficar preso ali dentro pra sempre, mas não vai. As coisas vão se acalmar e a gente vai sair. E ter esse pensamento de que pode esperar, né? Algumas coisas podem esperar para ver a demanda. Exato. Eu acho que tira um pouco dessa angústia, dessa pressa ali de eu ter que estar com tudo pronto para quando o bebê nascer. Exato. Porque algumas coisas vai ter que esperar para ver o que vai fazer sentido, igual você falou, naquela rotina para aqueles cuidadores, né? O que vai encaixar mais para aquele bebê, sim, né? E aí, até nisso também, na linha da parte da amamentação, até a questão das bombas, né? A gente tem muito também a opção de aluguel hoje, né? Isso. Então, assim, mais importante, eu acho, do que comprar é saber os contatos e os locais de onde se vende ou se aluga. Porque se a gente tem uma necessidade mais extrema, a gente já se organiza para poder pedir, né? Agora, já falando na linha de amamentação, a gente pensando no compra e não compra, uma coisa que assim, eu acabo indicando e depois quando eu fui mãe achei também que fez muito sentido é o seguinte, quando a gente tá ali pelo 3º dia que o leite começa a descer, às vezes a gente produz leite demais. E aí, nessa questão de produzir leite demais, existe aquele risco do empedramento, né, da gente fazer mastite, que é a inflamação das mamas, porque tem leite demais aprisionado ali dentro, porque o bebê ainda é muito pequeno, não dá conta de mamar tudo, né? Então, o que ajuda muito e me ajudou muito também é ter uma opção para que a gente consiga aliviar esse excesso, né? Isso aí pode ser numa questão de ordenha manual ou, né, só de um coletor, porque às vezes só do bebê tá mamando de um lado já alivia do outro, né? Então, um coletor ou uma bomba efetivamente, uma bomba completa, né? Por quê? Porque isso ajuda muito, não só em dor, porque existe uma questão de dor inicial ali, um incômodo importante, porque as mamas ficam muito cheias no início, até o ajuste, né, em relação ao bebê. Então, isso ajuda você não ter maiores complicações e ainda te faz ter um estoque ali, caso isso seja uma coisa que você esteja pensando, você já pode esterilizar aquele dispositivo, seja ele qual for, e aí guardar, né? Então a gente tem até um exemplo aqui, né, Lu, que eu trouxe. Esse aqui é um tipo de bomba completa, né, que a gente chama de hands-free, que é a bomba que a gente não precisa ficar segurando ela e ela não tem nenhum dispositivo que fica acoplado nela. Não tem mangueirinha, não tem que ligar na tomada, né? Então a gente consegue colocar ela de um lado e às vezes o bebê mamar do outro, ou assim que o bebê acaba, você consegue colocar ela em você, então às vezes você tá ali colocando seu bebê para rotar e nesse momento você já coloca a bomba e ela já faz esse trabalho de alívio. Sim. A gente não quer falar de ordenha, né? Não estamos falando de tirar para guardar nesse início, nós estamos falando só de dar um conforto e segurança para isso. E aí, nesse quesito, se a gente pensar em guardar, ela desacopla todas as coisas, a gente esteriliza, né, todos os componentes que ela tem, e aí a gente tem a opção de guardar tanto em potinhos de vidro esterilizados, que são uma opção que a gente pode reutilizar, quanto que a gente consegue comprar na internet, que são esses saquinhos, né, que já vêm prontos, esterilizados e totalmente lacrados. Você abre, joga o leite aqui dentro, ele tem um lugar aqui para você anotar certinho quanto veio, né, quantos ml são, porque aí na hora que você congelar, você já sabe quanto tem. Perfeito. Né? E eles são de uso único, né, os saquinhos. A diferença pro saquinho pro pote, né, é que os potinhos específicos para leite, a gente pode, né, esterilizar e usar eles mais de uma vez. Exato. Os saquinhos, eles vão ser para uso único e aí depois que eu usei, a gente descarta. Tanto que ele nem abre, depois que você selar que ele nem uma abre. Vez, e aí você tem que cortar ele e aí ele vai ser desprezado. E uma coisa que eu já vi também que é legal é que muitas vezes quando eu vou guardar o leite no saquinho, eu medir o volume antes de pôr no saquinho, né? Porque às vezes no saquinho vai ficar mais difícil de fazer essa mensuração de volume, né? Que ele até vem aqui, né? Mas não é tão preciso quanto quando eu tô usando ele, seja no meu próprio potinho que eu ordenhei, normalmente eles vão ter o local de medir o volume. Aqui na bomba aqui, a minha tem aqui no meio, ó, tem um medidor de volume, aí esse aqui é bem mais confiável, né? Mas se a bomba que comprar não tem e tudo, você pode ter qualquer medidor em casa, de medidores de volume. Que vai usar só para medir e depois eu vou transferir pro
pro meu saquinho, por eu poder anotar ali. Ah, não, eu tô com 60 ml. Ah, não, nessa vez aqui foi 90, né? Isso, porque saber... no saquinho, se o saquinho tá mais apertado, menos apertado, isso ali já vai fazer diferença, né, nessa mensuração. E outra coisa que a gente orienta, né, Lu, na hora do congelamento na geladeira, a gente tem o como fazer e tudo, e na consulta de pré-natal a gente coloca, mas o saquinho é bom dele ser congelado na horizontal, porque gasta muito menos espaço de freezer. Que aí ele fica mais compacto. Compacto, você consegue armazenar no mesmo espaço uma quantidade maior. Exato, né? Só que aí você perde a mensuração completa, porque aí ele vai chegar com leite até aqui em cima, você nunca vai saber quanto vai ter. Então, tem que estar anotado os mls ali, né? Perfeito. E aí também na questão até da bomba, né? Então assim, esse é um dos modelos, né, que a gente tem disponível no mercado, mas que às vezes por isso nesse primeiro momento, né, se a mãe não comprou a bomba antes, né, do neném nascer, ela ter a oportunidade de experimentar um modelo ali alugado, né? Sim. E poder testar esse conforto, porque a gente sabe que essa adaptação depende muito, né, da anatomia da mãe, né, do conforto. Ali tem algumas que vão dar mais pressão, outras que vão dar menos. Então tem mãe que vai precisar de mais ou menos pressão ali para conseguir ordenhar esse leite de maneira efetiva e confortável. Então nesse momento também às vezes entra para essa transição, não, nesse primeiro mês vou alugar, porque eu vou testar o modelo ali que vai funcionar melhor para mim. E aí, exato, aí não, vi que esse modelo aqui funciona muito bem para mim. Então eu acho que eu vou usar por mais meses, nesses primeiros meses que acho que eu vou precisar ordenhar mais. Então, aí eu vou realmente investir numa bomba minha, né? Perfeito. E aí, também na questão do que não comprar, mas assim, de comprar com moderação são as roupas. Ai, gente, que rolê, né? Porque assim, roupa é uma coisa que assim, hoje serviu, amanhã não serviu. Né? Agora, na internet tem naquela questão, né? Ai, não compra roupa RN, não vai usar. Gente, usa. Tá? A não ser que seu bebê nasça com acima de 4 quilos, né? Então, se fosse um previsto acima de 4 quilos, talvez realmente não use. Mas todos os bebês abaixo, gente, vai usar. Um pouco, né? Algumas semanas. Mês, como ele é para recém-nascido mesmo, na fase ali até 28 dias de vida. Vai usar. Então, assim, tenha poucas roupas. São roupas que não sujam muito, então a gente consegue manter o bebê. O bebê fica em casa o tempo todo, né? E elas não sujam muito, então você consegue manter o bebê o dia todo com a mesma roupa, se a temperatura permitir, né? E aí você consegue com que ele fique um pouco mais confortável, a roupa não fica tão solta, então é mais fácil de pegar, principalmente para quem não está acostumado a pegar em bebês, né? Ele fica mais certinho na roupa mesmo, né? Então, assim, que é por questão prática, nem tô falando que eles ficam mais bonitinhos, porque fica mais certinho a roupa, né? Mas fica também. Mas assim, usa, um pouquinho usa. Isso. Então, acho válido ter algumas peças. Algumas peças e dessas peças coringas, né? Então, assim, body, calça, né? Macacão. Isso. Macacão, às vezes, nem tantos, porque o macacão também, né? Como é a perninha ali, né? Acaba que rapidinho se a criança espichar, né? Porque o que eu sempre falo com as famílias é que às vezes a gente vai ter um bebê que ele tem 3 quilos, 2 bebês de 3,5 kg, mas que eles vão vestir roupas de tamanho diferente, né? Porque eu vou ter aquele neném que vai ser mais comprido, né? E às vezes mais magrinho, digamos assim, na impressão, e eu tenho aquele neném que vai ser menorzinho e mais rechonchudo. Então, assim, isso vai fazer diferença também, essa proporção, não só o peso, né? Então, assim, a gente ter um pouco das roupas menorzinhas, né? Pensando que aí vai ser pouca quantidade para essas primeiras semanas, mas que faz sentido também. Exato. Né? E aí, se por acaso seu bebê nascer muito antes da hora, nascer prematuro, ou nascer um bebê muito pequeno por alguma questão que houve dentro, né, durante a gestação ali, aí talvez as roupas RN vão servir por mais tempo. Sim. Aí, como a gente falou antes, as lojas não vão fechar. A gente compra um pouco mais de quantidade para que a gente tenha, né, maior quantidade dessas roupas. Mas numa situação bem mais específica. Né? Mas vale a pena algumas RN. Dos outros tamanhos, aí assim, vai depender muito. É bom ter um pouquinho de todos os tamanhos já de início, né? Até ali pelo menos uma roupinha de 6 meses. Por quê? Porque se o seu neném ganha peso rápido demais ou ele cresce rápido demais, né? As roupas vão perder com muito mais rapidez. E todas as marcas de roupas, elas são diferentes, o tamanho. Não tem uma padronagem, né? Gente. É uma coisa muito difícil. Não tem padronagem. Então, vão ter roupas que vão perder mais rápido dependendo da marca, roupas que não vão perder tão rápido assim. Então,
o que a gente sugere, né, é que você tenha um pouco de quantidade de roupa até pelo menos 6 meses, para que aí, se o seu neném começar a perder mais rápido, você tenha opções para colocar e depois aí você consegue se colocar ali, né, as marcas que são melhores para o biotipo do seu neném, né, o tamanho que ele vai usar por mais tempo, então aí você investa mais roupas e por aí vai. Né? E lembrando que as roupas dos primeiros meses, como os bebês ganham muito peso, né, Lu, nos primeiros meses de vida, a chance é que os RNs e os 0,3 ali, eles percam muito mais rápido do que dos outros tamanhos, tá? Mas nem por isso a gente tem que ter muitas roupas dos outros tamanhos. Perfeito. Só tem que entender o tamanho do seu bebê mesmo. E por fim, desse cuidado com a roupa também, eu acho que tem muito mito ao redor disso, né? Muitas vezes as vovós, né, ficam ali mil cuidados com essas roupinhas, mas dá pra gente simplificar esses cuidados de lavagem, né, e tudo mais com as roupas do neném. Então, o que a gente gosta, né, Lu? Primeira coisa, pele de neném é muito, muito sensível. O que é o maior sensibilizante de pele de neném? Os cheiros. Então, não é porque a coisa tem pouco cheiro, muito cheiro, cheiro suave, é para bebês, né? Então, porque isso a indústria coloca muito, né? Assim, é para bebês, então pode, né? Não, gente, fragrância, principalmente nos primeiros meses, de jeito nenhum, é o maior sensibilizante que a gente tem, né? A fragrância, a gente sabe que a indústria não é obrigada a colocar o que tem naquele produto como fragrância, então pode ser que a gente tenha vários produtos químicos ruins para a pele. Então, o que a gente orienta é lavar tudo sem cheiro. Inclusive a dos pais. Inclusive a dos pais, porque o neném vai ficar no seu colo. Se você lava a sua roupa com outro sabão diferente daquele que você lava as roupas do bebê, o bebê vai continuar em contato. Então, se ele está em contato, não vai adiantar muito, né? Então, no início, gente, lavar tudo. É roupa de cama, é as roupas dos pais, tudo com sabões sem cheiro nenhum. Perfeito. Tá? E aí depois, mais pra frente, quando eles crescerem mais, se a gente quiser voltar a usar os sabões com cheiro, ok, né? Mas isso vai aí caso a caso da preferência da família. E a questão do sabão de coco, né? Que muitas vezes entra nessa mistura, né? Então, né, tem isso, né, de mais antigamente, que, não, lavar tudo com sabão de coco, lavar a mão. Mas a gente sabe que hoje os sabonetes de coco, eles não são tão puros, assim, como era antigamente. Tem marcas que são e marcas que não. Então, como tudo, gente, a gente não pode demonizar a marca. A gente precisa ler todos os rótulos e a gente precisa acostumar com isso, porque isso vai se integrar tanto para os cuidados com roupa, quanto com os cuidados com a pele e todas as coisas que a gente colocar no bebê. Então, a gente precisa começar a ler rótulo. Então, vão ter marcas de sabão de coco muito boas, que não tem fragrância específica, que são só do óleo mesmo, e essas aí pode. Assim como tem marcas grandes do mercado que se preocuparam com isso e fizeram uma forma muito boa. Que não é sabão de coco, mas que é um sabão que pode ser usado. Exato, e isso a gente conversa muito na consulta de que são as opções, porque aí a gente ajusta para cada família, né? E lavar a mão não é obrigatório, se quiser lavar, a gente não vamos brigar com as avós por isso, não é mesmo? Às vezes vai ser um momento de ritual ali, né? A primeira lavagem, né? Querer fazer um cuidado ali mais manual, não tem problema, mas a gente sabe que a rotina vai pesar, né? Então, lavar pode ser na máquina desde o início e passar não é um ato obrigatório, tá? O aquecimento do passar, o calor que ele gera não é suficiente para matar a bactéria, porque a gente teria que gerar um calor muito mais alto para isso e isso ia estragar as roupas, tá? Então, não precisa, né? Se quiser passar pelo ritual, pela estética da roupa para ela ficar bonitinha, né, desamassada. Mas não tem uma indicação médica para a gente fazer isso. E que se eu estiver lavando, né, com o produto adequado, eu já vou ter feito a higienização necessária, né? Roupa de neném não tem que ser estéril, né? Nem vai conseguir. Nem vai conseguir. Então, né, seja a roupa da família, seja a roupa do neném, produtos adequados, produtos sem cheiro, né? E também normalmente eles vão ser sem cor, né? Na maioria das vezes vai vir um junto com o outro, né? E lavar tudo da casa pode ser na máquina com o modo adequado ali para o tecido que a gente vai estar lavando e pronto. É isso aí. Perfeito. E da parte do sono, né? Eu acho que eu falo que é um dos maiores desafios, eu acho, é a privação de sono nos primeiros meses. A gente sabe que também, né, a intensidade que isso vai depender do neném, vai depender da família também, porque, né, pessoas diferentes, né, vão sofrer ali em níveis diferentes com a mesma privação de sono,
teoricamente. Mas o que pode, de itens, assim, que podem ajudar nesse momento, principalmente eles vão pôr primeiros 3 meses? Então, segundo as nossas recomendações atuais, o bebê ele deve dormir no mesmo quarto que os pais, né? Pelo menos nesses primeiros meses de vida. Aí varia a recomendação entre 4 a 6 meses de vida, quando transicionar, mas os primeiros meses a recomendação é essa. Para isso acontecer, a gente já tem alguns bercinhos que a gente acopla na cama, né? Que ajudam muito nesse cuidado e realmente, assim, facilita muito o cuidado, principalmente à noite, o bebê estar no mesmo quarto, porque você escuta mais fácil, até a gente se adaptar à rotina de acordar à noite. A amamentação é mais frequente, né? De certa forma, nessa fase. Então... Ajuda demais o bebê estar no mesmo quarto e além da gente conseguir ver ele com mais frequência, ver se ele está no posicionamento correto que a gente orienta, que é de barriguinha para cima para poder dormir, né? E tudo mais. Então, isso tudo já ajuda. Agora, a gente sabe que a casa não vai zerar barulhos, né? E tudo, nem vai zerar luzes e tudo mais. Então, numa orientação mais específica em relação a sono, o que a gente pode ter? A gente tem algumas coisas que são de gerar barulhos específicos para o bebê, né? Que existem alguns dispositivos que geram, que chama ruído branco, e isso tem em playlists no YouTube, tem playlist de aplicativo, então a gente tem opções que não geram nenhum custo, né? E a gente tem algumas opções que geram algum custo, que não é um custo alto, né? Um custo baixo, para ficar separado do celular. Exato, né? Que não deixaria no celular. E aí você pode colocar um barulho. O que é esse ruído branco? Ele mimetiza barulhos que são contínuos e mais altos, que são parecidos com o que o bebê ficava dentro da barriga o tempo todo, que é com o barulho da nossa aorta, que é o principal vaso do nosso corpo que passa na barriga, que gera um fluxo contínuo de sangue ali que o bebê escuta desde que ele foi formado. Então isso ajudaria ele muito a se acalmar e ficar mais relaxado, exato. Então, o ruído branco é para isso. E aí, o que o ruído branco pode te ajudar também? Quando você coloca o bebê num ambiente que tenha ruído branco, você consegue ajudar ele a anular um pouco os sons da casa. Então, digamos que você tenha outros filhos, é uma casa que as pessoas trabalhem, né? Assim, trabalhem dentro de casa, que existe uma mexida um pouco maior, ou você mora em algum lugar que faça muito barulho externo. O ruído branco, ele te ajuda a que o bebê escute preferencialmente esse barulho e não os barulhos da casa. Então, ajuda ele a manter. E também ajuda ele a fazer a associação de que, enquanto o ruído branco está ligado, é o momento de eu dormir. Então, ajuda muito à noite. E existem alguns dispositivos de ruído branco, tipo esse aqui, que acendem luzes. Então, acendem luzes bem suaves, né? Então, à noite, às vezes, na hora de amamentar ali, a gente não quer acender luz porque isso atrapalha um pouco o bebê a dormir, né? Então, luzes mais diretas e bem pequenas, mais focais, te ajudam a ter pelo menos uma visãozinha do que está acontecendo, sem você precisar efetivamente acender a luz do quarto como um todo. Isso te ajuda a trocar a fralda à noite, se for preciso. Nos primeiros meses isso é preciso, tá, gente? O bebê faz muito cocô, então precisa. E, né, te ajuda a trocar a fralda, te ajuda a amamentar. Então, ter uma opção é sempre válido. O celular, ele te ajuda? Ajuda. A lanterna do celular funciona como um ponto focal de luz. E você pode colocar na playlist no YouTube, nos aplicativos de música. Dá para adaptar, né? Não precisa ser necessariamente um dispositivo separado, mas tem opções bem acessíveis disso também, né? E outras coisas entrando naquela técnica do 5S, né? Que ajudam ali desses momentos de relaxamento, é tudo que a gente puder realmente mimetizar esse ambiente uterino, né? Então, o ninho, o swaddle, né? Ou o charutinho, né? Ajudam também nesse começo. Ajudam bem, tá? O que a gente tem que lembrar é que a gente mora num país muito quente, né, Lu? Então, assim, quanto mais dispositivos eu tenho de... camadas. Mais o bebê aquece. Então, a gente tem que lembrar que se eu optar por fazer camadas para ajudar o meu bebê a dormir, ele tem que estar com roupas adequadas do lado de baixo, né? Então, não dá para colocar muita roupa quente e ainda cobrir ele todo, né? E aí, para fazer o charutinho, a gente ensina aqui no consultório, né? Mas a gente tem os famosos paninhos, né, gente? O paninho é aquela coisa, né? Coeiro, fraldinha de boca, vão ter 1000 nomes. Então, a gente falou de amamentação, estamos falando de sono, a gente junta todo mundo no paninho. No paninho. Né? Então, o paninho é aquela questão que eles têm 1000 nomes, o que a gente gosta de chamar lá em casa é do pequeno, médio, grande. Né? Simplificar. Mas eles chamam oficialmente de paninho de boca, paninho de ombro e o coeiro, né? Que é esse maior.
Falando de sono, que é o tópico que a gente tá, né, Lu? O coeiro é o que a gente usa para poder enrolar o bebê. Ele é um pano bem grandão, nem vou abrir ele todo aqui porque não cabe, mas ele é bem grande. E preferencialmente para o Brasil, um pano bem fino, né? Então, assim, bem de fralda. Vai ser mais difícil na maioria dos climas, né? De usar uma manta para fazer esse charuto, porque aí acaba que uma mantinha, por mais fina que seja, ela às vezes vai muitas vezes aquecer mais do que o necessário ali para esse neném, né? Então a gente ter os coeiros, né? Ou o pano grande. O pano grande. Ou o pano grande aí, né? Que são desses materiais mais fininhos, né? Eu consigo fazer essa contenção ali do neném, que eles gostam de ficar, né, mais apertadinhos, né? De não ficar muito soltinho ali, braço principalmente. Mas eu não vou esquentar demais esse neném. Exatamente. E aí você consegue fazer a técnica mais fácil. Porque se o neném aquecer muito, ele não vai te deixar, ele vai chorar muito, você vai acabar tendo que abrir o charutinho para que ele fique mais confortável. E aí você perde essa questão, né? Isso também varia muito da época do ano que o bebê nasce, né? Quando tá muito quente, né? Os bebês de verão são bem mais difíceis de você colocar no charutinho, então a gente às vezes precisa de outras técnicas para conseguir Ou que eu também acalmar. Às vezes falo para a família testar, né, porque a tolerância do bebê vai ser diferente. Às vezes eu deixo o neném se é um dia que tá muito quente, de fralda. Eu deixo o neném só de fralda por baixo ali e vou vir com o coeiro, com o paninho grande ali para eu fazer esse enrolado, e aí isso já vai ser roupa suficiente, né, para ele ficar naquele momento. Então, eu acho que isso é muito legal, porque é uma dúvida muito frequente das famílias de quanto de roupa colocar no neném, né? E no geral, tem muita preocupação do neném estar passando frio, e as pessoas às vezes não lembram que o neném sente calor também. E tem neném que pode ficar incomodado, inclusive, pelo excesso de roupa. Então, a gente vai sempre usar a temperatura aqui do tronco do neném como referência. Então, mão e pé de neném é sempre mais geladinho, sempre frio, né? E aí, se a gente fica tentando ali esquentar a mão e o pé do neném, às vezes ele vai superaquecer, né? Vai ficar com um calor ali maior, e isso pode até atrapalhar o sono. E aí, não só usar a temperatura, mas assim, o neném, ele sua efetivamente, né, Lu? Tem gente que acha que não, mas ele sua. Então, quando o bebê tá com muito calor, a gente tem que lembrar de olhar. Suam principalmente a nuca, a entrada do cabelo aqui, né? Então, olhar a cabeça, que é um lugar que eles suam muito, para poder ver se por acaso não tá pra mais, porque isso é uma questão que dá pra gente perceber. E a vantagem de você ter uma coisa assim, tipo esse daqui, que é bem fininho, é que ele depois, quando passar a fase do charutinho, que é só nos primeiros meses, ele serve para outras coisas. Ele serve para você cobrir algum lugar que você precise, como se fosse um lençol, às vezes você precisa colocar o bebê em algum lugar para troca, né, e tudo, então você consegue cobrir. Você consegue usar como cobertura de um carrinho ali, caso esteja chovendo, esteja fazendo muito sol, então provisoriamente você consegue cobrir, né? Você consegue usar ele até como toalha, dependendo, né? Assim, passando muito aperto. Então, ele serve para um tudo, né? E aí, os outros tamanhos de paninho, o que acontece? Esse aqui é o tal do pano de ombro, né? Ele é nem metade daquele outro, ele é bem menorzinho. E aí, o que a gente usa, né? O que a gente vê quando a gente coloca o bebê pra cima pra rotar, é esse paninho que vai pra cá, porque ele consegue passar. Né? É o que fica em cima do colo. Então, a gente consegue colocar ele aqui para que ele consiga passar. Ele te serve como outras coisas também, né? Ele te serve como uma naninha improvisada, ele te serve aí como um paninho de boca, caso você não tenha, né? Esteja ali mais apertado. Então, um desses daqui também te serve para outras coisas. Não cabe um bebê efetivamente em cima dele, então não dá para enrolar tudo, mas ele te serve como outras estratégias. E esse aqui é o menorzinho de todos, que é o paninho de boca. Esse aqui é mais para limpar a boca do bebê mesmo. Esse as gorfadinhas, as sujeirinhas ali que podem existir, que vão existir, né? Em maior ou menor grau ali. Maior ou menor grau, mas vai ter. Vai ter, perfeito. Então, esse aqui é o que tem menos outras funções, ele serve a essa função específica mais, assim, né? E também importante, assim, porque no mercado também tem os suados prontos, né? Que vai ser esse de enrolar o neném, mas que ele já vem ali ou com o zíper ou com o velcro ali junto, mas que acaba que eu restringe um pouco essa função, né? Então, assim, eu vou usar aquele paninho só para aquela função específica. Quando a gente pega do pano grande, o coeiro, ele vai ter essas, né? Eu consigo ir adaptando essa função desse paninho, né? E à medida que o tempo vai passando, esse neném já não tá precisando mais do charutinho, eu continuo usando esse pano para outras coisas. Isso. E se você mora numa região muito fria, a gente tem também os sacos de dormir de bebês, né?
que não prende o braço. Que não prendem o braço. Então, mais pra frente, se o seu bebê gosta muito de ser enrolado ou você mora numa região muito mais fria, a gente pode fazer a transição com saco de dormir específico, porque a gente não orienta cobertores soltos, né, no berço. Então, a gente coloca o saco de dormir para aquecer o nosso bebê e aí faz o jogo com uma quantidade de roupa adequada para estar dentro do saco de dormir. Sempre trabalhando em camadas, né? E às vezes ao longo do dia você vai ter que trabalhar essas camadas também. Você começa o dia com tanto, vai tirando, depois você volta, e aí vai. Exatamente. A dança das roupinhas. Ótimo. E da parte da maternidade, Lu, assim, para a mala da maternidade também é outro rolê aí, que tem listas e pacotinhos e tudo mais. Agora, assim, né, o que daria pra gente resumir do que seria mesmo prático pra gente levar pra maternidade? Ótimo. Então, mala de maternidade, primeira coisa. Entrar no site da maternidade que você vai ter o seu bebê. Lá tem uma lista prevista das coisas que precisa. Porque cada maternidade vai fornecer coisas diferentes. Então, dependendo, se a sua maternidade já fornece certo tipo de coisa, você não precisa levar. Se não fornece, você vai ter que levar. E isso vai variar bastante. Então, primeira coisa é saber o que a sua maternidade que você vai ter o seu bebê vai, né, te orientar em relação a isso. Agora, o que é um geral que todo mundo vai precisar? Então, a nossa, né, trio. De novo, o nosso trio, né, é sempre bom ter um de cada. Pelo menos. Isso, porque aí você consegue fazer a função. Acho que um de cada te resolve, porque assim, você consegue, como eles são multifacetados, você consegue. Se o paninho de boca ficou sujo, você tem o você outro consegue usar o paninho de ombro e aí você coloca no colo com um maior, porque um adulto consegue fazer isso. E aí você vai organizando. Agora, tem que ver se a sua maternidade tem ar-condicionado, porque se tiver ar-condicionado no quarto, aí é sempre bom levar uma manta também, né? Se não tiver, aí você vai ver a temperatura que vai estar para ver se tem justificativa de levar uma manta ou não, tá bom? De roupinhas, aí vai depender da maternidade também, assim, né? Qual que é a rotina em relação à alta, mas a gente orienta sempre 4 a 6 trocas de roupa, lembrando de levar aquela roupinha que ganhou para ser a saída de maternidade, para fazer as fotos.Essa roupa tem que lavar, tá, gente? Não é porque a roupa é de tricô, cheia de coisas, que a gente não vai lavar, porque às vezes o pessoal esquece. Às vezes eu vou lavar a mão mesmo, né? Que é uma roupa mais delicada, ou com muito detalhe, então vale a pena lavar a mão, né? Pra máquina não estragar, mas tem que lavar. Porque às vezes o pessoal ganha e a roupa é tão imaculada que a gente esquece dela. Não pode não, tem que lavar tudo, viu, gente? E aí todas as maternidades também sempre orientam a levar uma questão, kit de higiene, né? E na questão do kit de higiene, aí a gente já vai entrar tanto que é o mesmo kit de higiene que a gente vai usar em casa, né? Então o que a gente precisa levar de básico? Um pacote de fralda, alguma coisa para limpar o nosso bebê. Então, se a gente achar que faz sentido em casa a gente usar lenço umedecido, leve lenço umedecido. Se a gente achar que faça sentido levar algodão, leve algodão, né? Algodão com água, que é uma opção de limpeza também. E levar um daqueles sabonetes que são cabeça aos pés, adequados para bebê, para que a gente dê o primeiro banho na maternidade. De básico é isso. Posso levar a pomada de assadura? Posso levar, né? Às vezes o bebê precisa, ali nos primeiros dias começa a fazer muito cocô e ele acaba precisando, então é bom já ter, para que a gente não precise se deslocar. E é muito do treinar. Eu converso que a oportunidade que a família vai ter, às vezes, de treinar junto com a equipe de enfermagem ali da maternidade, de como que passa essa pomada, qual a quantidade que precisa passar ali na prática mesmo, já com o neném. Mas sem o estresse de ter uma preocupação com uma assadura, né? Exatamente. Então, assim, esse cocô dos primeiros dias, o mecônio, né? Por mais que às vezes ele seja volumoso, ele não é cocô propriamente dito. Então, ele é a secreção que o neném vai estar eliminando ali que já estava no intestino. Então, ele não... É muito difícil dele causar alguma irritação na pele ali. Então, eu falo com a família, olha, leva a pomadinha, né? Que vocês já compraram, que vocês vão querer usar, para vocês treinarem. Mas não precisa ficar estressado, tipo, passei suficiente, não passei suficiente, passei certo, não passei certo. Não é esse o foco. Vocês vão estar levando para treinar, né? Exatamente. E depois, né, o treinamento ele continua em casa, né? Porque o jeito de passar pomada ele vai mudando também à medida que o neném vai ganhando, né? E aí a família já vai estar ficando mais experiente, vai estar ficando mais descolada e entendendo como que a pele do neném deles funciona. Exatamente. Né? O quanto que precisa de cada um. Mas no início é bom treinar pra gente, porque principalmente para quem nunca teve filho, é difícil no início, né? Aquela coordenação de estar com a fralda ali embaixo, colocar pomada, né? Então, assim,
é bom que a equipe de enfermagem ajuda a gente Sim. a fazer esse treinamento. Uhum. E falando de fralda, gente, eu trouxe até aqui uns exemplos, porque existe a questão da fralda para recém-nascido, né, Lu? Ela é uma fralda especial. Ela é uma fralda que é muito menos alergênica, né? O tecido da fralda ele é muito mais suave para não gerar irritação mesmo, né? Então a gente tem no mercado várias marcas. E é uma coisa que o pessoal pergunta muito pra gente assim: o que eu compro? Eu vou fazer chá, eu peço, né? O chá de bebê, eu peço fralda, não peço fralda, peço esse tamanho, não peço esse tamanho. Então, assim, a fralda de recém-nascido, ela, assim como a roupa, como ela varia em relação às marcas, vão ter marcas que você consegue usar até mais tempo e marcas que você não consegue, e vai ter marca que, dependendo do tamanho do bebê, você nem vai conseguir usar. Então, assim, o que a gente tem de quesitos práticos, né? A gente tem que saber mais ou menos o tamanho da fraldinha, então aqui eu trouxe uns exemplos para vocês verem, né? As fraldas, né, Lu, elas mudam muito, então a gente tem marcas, muito pequenas versus marcas muito grandes, né? Então, gente, né, as fraldas RN, elas têm marcas que são muito pequenas, igual essa daqui, e marcas que são bem maiores, igual essa daqui. Então vai depender muito, né? Mas o que é o grande questão da fralda RN, né? Pulo do gato. Ela tem essa faixinha aqui no meio que mostra se a fralda está molhada ou não. Pode ser com xixi, pode ser com cocô, tá, gente? Não, isso aí ele não consegue diferenciar, não. Exclusivo, não. mas ajuda no... Porque o cocô vai ser mais evidente. Exato. E o xixi às vezes é mais difícil de ver. E às vezes o xixi é um pouco mais pra frente e o cocô um pouco mais pra trás, porque a tira, ela continua, né, pra trás, vai até bem lá atrás, então às vezes o cocô foi um pouco mais pra trás, ele suja mais pra trás a tira, e às vezes a frente tá mais livre, né? Então essa tira, ela é padronizada nas fraldas que tem, ela é amarela quando seca e ela fica azul quando ela tá molhada. E isso ajuda muito pros primeiros dias a gente saber que às vezes a gente olhou pra fralda e o xixi do neném é tão pouquinho nos primeiros dias que a gente nem sabe se molhou ou não, né? Porque a absorção é muito boa dessas fraldas, então às vezes elas ficam completamente secas. Então como que a gente vai saber? Pela tira, e isso ajuda a gente a saber a questão da troca ou não. Agora, vão ter fraldas que não tem a tira. Então, o que a gente vai ter que ver, a gente vai ter que saber como a fralda se comporta seca, para na hora que a gente vê, né, colocar ali, não, o gel tá mais mole, então ele absorveu um pouco de líquido, então tem xixi ou não. E aí a gente troca, né? E aí a maior parte das fraldas, ela é de tira, né, Lu, que é essa de colar na frente. Mas também existem fraldas que são de shortinho, que é de vestir, né, que parece aí, né, um shortinho. Não é tão fácil. Pro pequenininho. Pro pequenininho, não é tão fácil assim. Mas se o seu bebê nasceu muito pequeno e ele vai ficar no tamanho RN mais tempo, às vezes, com o passar do tempo, ajuda um pouco a fralda de shortinho. Até porque já é um modelo que é um pouco maior, né? Então, ele é um modelo maior, então ele te ajudaria. Ele às vezes vai equivaler ao P de outras marcas. Com certeza, tá? Então, a gente tem essa opção, né, de shortinho também, e a gente tem algumas marcas que fazem o que a gente chama de RNAP ou RN+, tá? Então essas aqui são 2 exemplos de RN+, que são fraldas que são para bebês recém-nascidos, que já são maiores. Então às vezes seu bebê já está previsto de nascer com um peso maior, ou às vezes você gosta do sensorial dessa fralda, quer manter ela por mais tempo, não passar pro P, efetivamente, né? Que às vezes não tem um sensorial tão legal, então as marcas já colocam fraldas de recém-nascido maior. Então, só para comparar, gente, a nossa menorzinha versus a nossa maiorzinha, dá bastante diferença, né, Lu? Então, faz diferença nisso daí. Mas fralda RN usa, tá, gente? É igual a roupa RN. É igual a roupa RN, pouca quantidade, mas pelo menos um pouco ali pro começo vai fazer pacote, sentido. 2, né, no máximo. E aí, se precisar... a gente compra mais. Ou seja, o resumo principal aí que a gente pode falar é que muita coisa a família vai ter que começar a vivência do cuidado com o neném para aí realmente ver o que vai encaixar para aquele neném, como que vai ser o ritmo daquele neném, quais que vão ser as dificuldades, né? Eu acho que o principal, assim, tem os aspectos práticos, né, de outras coisas que a gente conversa mais a fundo na consulta, né, que não caberia aqui hoje nesse podcast,
testes de triagem, vacinas. A farmácia que a gente indica para casa, né, Lu? Tem algumas coisas que é bom de ter. Porque aí vai ser uma avaliação individualizada mesmo durante uma consulta, né? Os detalhes do parto, do nascimento também. Mas acho que a gente conseguiu passar aqui por muita coisa, né? Exato. E exemplificar alguns cuidados aí que às vezes as famílias, né, principalmente de primeira viagem, vão ficar bem perdidas. Sim, né? Com certeza, Lu. Então, assim, né, os aspectos práticos, eles precisam existir. Então, acho que a gente consegue organizar aqui para tirar um pouco essa questão até da internet, né, das listas imensas e tudo. Então, assim, para os primeiros dias, gente, mais do que isso que a gente falou, é pouquíssima coisa. E aí a gente pode avaliar a partir daí o que a gente precisa. Exatamente. Né? Ai, foi ótima conversa. Foi mesmo. Obrigada. Obrigada a você pelo convite. E a gente deve aprofundar em mais temas aí disso. Vou aproveitar bastante da Lu aí, que tá com tudo fresquinho. E o que vocês tiverem de dúvida, né, assim, tanto desse tema quanto de outros temas da parte prática, querem ver outras questões, querem que a gente mostre as coisas que a gente tem, né? Mais pra frente, para bebês maiores, a gente pode fazer esses vídeos também. Perfeito, gente. Então esse foi nosso segundo episódio do Roda de Ciranda Podcast. Nos vemos em breve.